Bom, pessoal, bem-vindos ao meu Apresenta. Essa é a dica de hoje. A música também é uma dica. Então, caso alguém queira chutar alguma coisa, essa é a hora. Catolicismo. Não. Ressurreição. Pecados. Não. Vou continuar chutando. Tem o quê? Tem a ver com Batman. Hoje eu vou falar aspectos religiosos em The Batman, o novo filme. Então, se você não assistiu e não gosta de spoiler, desculpa. Desculpa. Hoje eu, infelizmente, vou falar sobre isso. E, para começar, eu queria falar um pouco sobre 3 cenas que são muito enigmáticas e que fazem referência a algumas histórias bíblicas. Então, bora começar. Eu queria falar então sobre as explosões e inundações que acontecem no final do filme. Não sei se vocês se lembram, mas quando o Charada consegue arquitetar o plano dele, ele explode as barreiras de Gotham e Gotham inunda. E que história que isso lembra, né? Isso lembra a história de Noé. Então, na Bíblia, Deus ele faz essa inundação para punir as pessoas que estão praticando violência contra a sua criação. E é basicamente isso que o Riddler quer nesse plano dele. Ele que foi judiado a vida inteira, ele quer se vingar e ele acha que todas as pessoas foram cúmplices do sofrimento dele. Então ele explode as barreiras de Gotham e Gotham inunda. E é isso, bem baseado em Noé. Outra cena bastante enigmática é de um batismo. Quando o Batman ele tá no estádio, o estádio está inundado, ele vê cabos de energia que estão para cair nas pessoas que estão lá embaixo e todo mundo vai morrer. Então, no ato de heroísmo, ele corta com a sua bate-faca esses fios e ele cai na água. E ao cair na água, ele renasce, ele levanta, ele emerge, e ele emerge diferente, né? Então, assim como no batismo, ele corta os fios da vida passada dele, ele deixa para trás os pecados dele, e ele renasce nessa água que a água do batismo é uma água de renascimento. E ele muda a partir daí no filme. E aí, logo em seguida também, a gente vê uma tocha vermelha. Ele emerge e ele acende essa tocha e as pessoas seguem ele num sinal de esperança. E pra mim essa é uma das cenas mais bonitas do filme, esteticamente falando. E ela lembra muito também outra história bíblica, que é a história do Mar Vermelho, de Moisés, liderando o povo contra o faraó, longe do faraó e do seu exército. Então ele está liderando para a esperança e tudo mais. Também nessa passagem bíblica, a tocha vermelha, um fogaréu vermelho, representa a presença de Deus. Então é uma dupla referência nessa cena. É bem legal. Bom, agora eu também queria falar sobre o Halloween. Não sei se vocês assistiram o filme, mas o filme se inicia no Halloween. E por que o Halloween, né? Bom, o Halloween é o dia antes do Dia de Todos os Santos. Então é um dia que a gente se veste de fantasmas, a gente se veste de monstros para espantar toda a escuridão e negatividade e se preparar para a vinda dos santos. Então, o que a gente percebe é que o Charada e o Batman, eles se vestem também de formas assim meio creepy. E é justamente para afugentar essa escuridão. E é por isso que a gente inicia o filme no Halloween. Seguindo, a gente fala o plano do Riddler, ele quer vingar o Bruce Wayne, ele quer que ele pague pelos pecados do pai dele. E o que isso se lembra, né? Isso se lembra muito passagens do Antigo Testamento, né? De um Deus que não era muito misericordioso. E aí os pecados, a gente remete também aos pecados originais, né? Então, não é apenas Adão e Eva que pecaram, mas toda vez que a gente peca, a gente toma responsabilidade nesse pecado. Então, a gente tem essa referência também ao Antigo Testamento. Seguindo, a gente tem o plano de salvação do Riddler. Então, ele acha que ele é o verdadeiro salvador, ele acha que ele é quem vai salvar Gotham. Ele se vê como essa figura cheia de graça, tanto que ele canta Ave Maria o tempo inteiro, porque ele se vê como essa figura de salvação. E o plano dele acontece durante 6 dias, né? Ele tem 6 alvos, 6 docas que ele vai explodir. E no 7º dia ele descansa na prisão. E ele vê que tudo é bom, pelo menos o que ele achava que era, né? Até tudo começar a dar errado. Então, se o Riddler se coloca nessa posição de Deus do Antigo Testamento, que pune as pessoas e que é assim que ele vai criar um novo mundo, quem é Batman nessa história, né? Quem é o Batman? Jesus. Por quê?
em muitas cenas do filme, quando Batman aparece, as pessoas exclamam Jesus, numa espécie de susto, um pouco de expressão, mas eu acho que é uma dica que o filme dá de qual o papel que ele desempenha nessa narrativa. Ele vai fazer então essa oposição à figura do Riddler, que ele é um deus do Antigo Testamento punitivo, e ele já faz um approach mais do Novo Testamento. E assim como Jesus, ele percebe que a única forma de salvar a humanidade, de salvar Gotham, é segurar nos próprios ombros essa responsabilidade e se responsabilizar então pelos pecados de Gotham, e é assim que ele se torna um símbolo de esperança. Então, assim como Jesus, que se sacrificou pelos pecados da humanidade, pelos pecados do pai dele, o Batman faz isso também, e ele se torna, então, esse símbolo de esperança para Gotham. Tanto que, no final, ele acredita que Gotham pode mudar, ao contrário da Mulher Gato, que acredita que Gotham sempre vai ser o inferno na Terra, e ela decide sair. Mas ele decide ser esse ponto de esperança para Gotham. Bom, seguindo, eu queria falar um pouco sobre a trilha sonora, que é muito interessante. O Riddler, ele, como é mostrado no filme, ele é um órfão, né? E ele fez parte do coral infantil, né? E uma música que marcou muito a infância dele foi Ave Maria. Ele cantava Ave Maria no teatro. E o interessante é que a música tema do Riddler não é Ave Maria, mas sim uma variação da música numa escala menor, que torna a música mais sombria. Então é bem bacana perceber como que eles fizeram tão detalhe assim, mas que é uma música que marcou a infância dele, mas marcou negativamente. Então é uma música mais sombria numa escala menor, musicalmente falando. Também queria falar sobre o Alfred, que é o mordomo do Batman, né? Quando ele recebe aquela carta que vai explodir na cara dele, começa a tocar uma música, um hino, que tem esse trechinho: "In paradisum deducant te angeli", que significa que os anjos te guiam ao paraíso. Que eu acho que faz alusão não apenas ao fato de que o Alfred quase morre, né? A gente acha que ele vai morrer, mas também ao papel que ele desempenha nessa narrativa, né? Ele desempenha, na verdade, um papel de anjo da guarda para o Batman. Então ele está lá guiando ele da escuridão para a luz, do inferno para o paraíso, e ele está lá sempre ao lado dele, né? Por fim, eu também queria falar sobre The Vengeance Theme, que é a música tema do filme. Eu queria muito ter colocado todas as músicas, mas infelizmente o Canva só me permite colocar uma. Mas The Vengeance Theme é uma música que as pessoas, quando o filme saiu, falaram que lembrava muito a Marcha Imperial do John Williams, né, do Star Wars, que é pão, 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 pão. Lembra um pouco. Por quê? John Williams baseou a Marcha Imperial na Marcha Fúnebre de Chopin, que se inspirou na Marcha Fúnebre de Beethoven. Então, realmente tem essas semelhanças, e The Vengeance Theme é uma marcha fúnebre também, tem características de marcha fúnebre. Então, o que a gente percebe é que o filme inteiro é uma procissão da morte de Gotham. Gotham está doente e Gotham está morrendo, e a gente percebe isso. No final do filme, o Batman e a Mulher Gato se separam, né? Ela acha que Gotham não tem salvação, que Gotham é o inferno na Terra. E o Batman, ele acha que não, ele acredita numa salvação, ele acredita que se as pessoas mudarem seus corações, elas vão conseguir mudar Gotham, e Gotham vai mudar. E no final acontece uma cena muito legal, que eles caminham em direções opostas, né? Ele vai se distanciando dela, e enquanto ele se distancia dela, eles passam por um cemitério, ele se distancia do cemitério, e The Vengeance Theme vai abaixando, vai diminuindo o som. Então eu achei muito, muito legal esse detalhe. E ela, como eu falei, ela acredita que Gotham é o inferno na Terra, mas ele discorda, ele acha agora que é um meio termo, não é então paraíso, mas também não é inferno. E na teologia católica a gente tem um nome para esse meio termo, que é o purgatório. Então agora para ele, o purgatório é Gotham, que é um lugar onde mesmo as pessoas estejam machucadas, estejam feridas pelos seus pecados, se elas mudarem seus corações, elas podem sim alcançar o paraíso. E é isso que ele quer. E aí no final eu queria ler com vocês esse trechinho que ele escreve no diário dele. Nossas cicatrizes podem nos destruir mesmo depois que nossas feridas físicas estejam curadas, mas se sobrevivermos a elas, elas podem nos transformar, podem nos dar o poder para aguentar e a força para lutar. É isso, pessoal, esse foi o meu apresenta. Espero que vocês tenham gostado. Eu me baseei bastante no conteúdo do Father Roderick. Ele é um padre americano, nerdola, e ele fala muito sobre subtextos religiosos em mídias. E eu achei muito bacana trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado.